Aleluia. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, abra a vossa Bíblia em João capítulo de número 4. João capítulo 4. Enquanto você procura, agradeço aqui primeiramente a Deus que tem nos concedido essa oportunidade de estar aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor. Também agradecer ao pastor Lafayette, muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Que Deus possa continuar e abençoando poderosamente. Agradecer também a todos que aqui estão, que tiveram a disponibilidade de vir à casa de Deus para adorar e exaltar o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: e era-lhe necessário passar por Samaria. Versículo de número 34 do mesmo capítulo. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Amém. Podemos assentar, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, sem muita delonga, nós percebemos dentro da Bíblia, nos relatos que no Novo Testamento, mais precisamente nos Evangelhos, Jesus demonstrando 100% de que ele foi enviado da parte de Deus para resgatar a humanidade dos seus pecados. E Jesus deixou provado isso com sinais, prodígios e maravilhas, não somente com milagres, mas também por causa da sua palavra. Jesus deixou provado de que ele era o enviado da parte de Deus. E é interessante considerar de que no capítulo de número 4 que nós lemos aqui, Jesus ele pronuncia dizendo: é necessário passar por Samaria. Ou seja, Jesus, como ele é onisciente, ele sabia qual era a obra que ele deveria realizar no caminho, ou seja, lá no poço de Jacó, o poço conhecido como o poço de Jacó. Jesus ele sabia a obra que ele havia de realizar ali. E antes de ir para lá, ele disse: é necessário passar por Samaria, ou seja, é necessário passar por Samaria. E todos nós somos conhecedores de que o relato que aconteceu, ou o que aconteceu no capítulo 4 aqui, quando Jesus ele se direcionou para esse lugar chamado Sicar, ou seja, era necessário passar por Samaria para chegar ao alvo desejado, aonde Jesus desejou ir para realizar uma obra. E é interessante considerar que quando Jesus chegou no seu objetivo, no seu propósito, Jesus
ele apregoou ali a sua palavra para uma mulher samaritana. E todos nós conhecemos a passagem bíblica de que Jesus, com muitas outras palavras, Jesus convenceu e mostrou para aquela mulher de que ele era o Cristo, enviado da parte de Deus, ou seja, o Salvador da humanidade proferido pelos profetas. Haja vista que ela reconheceu isso, dizendo: tu és o Cristo enviado da parte de Deus. E a Bíblia diz que Jesus então convence aquela mulher, apregou a sua palavra e se revela a ela quem ele era. Então aquela mulher se converte ao Senhor Jesus, e diz a Bíblia que ela se retirou e foi a Samaria, o seu local onde ela residia, anunciar, dizendo de que havia encontrado aquele a qual os profetas haviam profetizado. Então diz a Bíblia que Jesus então, quando estava conversando com aquela mulher, terminando de conversar ou anunciar a sua palavra, os discípulos chegaram e disseram: mestre, aqui está o pão que o Senhor pedira para nós ir comprar. E diz a Bíblia que Jesus então disse: eu já me alimentei. Os discípulos ficaram a se perguntar, dizendo: mas quem é que trouxe pão para Jesus, sendo que ele pediu para nós comprar pão para nós se alimentar, e agora ele diz que já se alimentou? Jesus então disse: a minha comida vós não conhece ainda, que é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus, ele deixou provado dentro da sua palavra de que ele veio fazer não a sua vontade, mas a vontade do Pai que lhe enviou. Jesus poderia muito bem propor no seu coração e dizer: vou aproveitar as oportunidades que Deus me dera para fazer a minha vontade. Mas Jesus deixou claro de que ele veio fazer a vontade, não sua vontade própria, mas a vontade daquele que lhe enviou, que é o Pai Celestial. Jesus, em uma conversa no capítulo 6 de João, Jesus, apregoando a sua palavra e se revelando ao povo, dizendo de que ele era o pão vivo que desceu do céu. Jesus então, se revelando a eles, Jesus então pronunciou dizendo: eu fui enviado pelo Pai Celestial, pelo Pai, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, durante o ministério de Jesus, Jesus deixou provado e mostrou para os discípulos de que ele não veio fazer a sua própria vontade, mas ele deixou claro nos seus ensinamentos e através dos milagres que Jesus realizou, de que ele veio fazer não a sua vontade, mas a vontade do Pai que lhe enviou. Em momento algum Jesus tomou a glória de Deus. Em momento algum Jesus roubou a glória do Pai Celestial naquilo que ele realizava, ou em cima da vontade do Pai Celestial para com ele. Então Jesus deixou claro para os discípulos de que ele havia sido enviado pelo Pai Celestial, de que as obras, os ensinamentos, as palavras que Jesus falava, cada passo que Jesus dava, cada pronúncia que Jesus falava, cada vírgula, cada ponto, era tudo debaixo da vontade do Pai Celestial. Diz a Bíblia que Jesus, o apóstolo, ele escreve dizendo de que Jesus não pecou nem nas suas palavras, nenhuma palavra torpe ou enganosa subiu ao coração de Jesus. Jesus pronunciou, Jesus se procedeu tanto na sua maneira de viver, quanto nas suas palavras,
ele não pecou e nem errou, mas ele fez 100% a vontade do Pai. É por isso que Jesus deixou claro de que ele veio fazer a vontade do Pai. É interessante considerar de que Jesus deixou provado isso, de que quando Jesus, no seu primeiro milagre, no capítulo de número 4, versículo de número, no capítulo de número 2, versículo 1 ao 11, nós vamos perceber de que Jesus foi convidado para ir aí uma festa de casamento. Diz a Bíblia que quando Jesus chegou lá, houve-se uma grande notícia, chegou aos ouvidos de Jesus, dizendo: olha, a festividade dos judeus poderia faltar o parente, o pai, a mãe do noivo, da noiva, mas uma coisa que jamais poderia faltar em uma festividade dos judeus se chamava o vinho. Mas chegou a notícia nos ouvidos de Jesus de que o vinho havia acabado. Maria, mãe de Jesus, chegou perante Jesus e disse: olha, o vinho acabou. Jesus então chamou a Maria, mãe de Jesus, pediu para que os servos, os discípulos, viessem até ele. Então Jesus deu uma ordem dizendo: pega as talhas, enche de água. Diz a Bíblia que Jesus então transformou a água em vinho. Eu posso ver alguém no meio, ou alguns discípulos olhando para Jesus e perguntando: mestre, por que é que o Senhor não deixou a festa continuar acabar? Porque se o vinho acabasse, acabava a festividade. Mas por que é que o Senhor transformou esta água em vinho? Eu posso ver Jesus respondendo da seguinte forma: é necessário fazer a vontade do Pai que me enviou. Uma certa feita também, um segundo milagre que Jesus realizou, Jesus quando retornou da Judéia para a Galileia, Jesus quando entra na Galileia, diz a Bíblia, de que um filho de um oficial veio até a presença de Jesus e disse: mestre, o meu filho que está em casa, o meu servo que está em casa está enfermo, está com uma grande febre e está à beira da morte. Diz a Bíblia que no capítulo 4 e no versículo de número 43 ao 54, eu faço questão de ler aqui. Diz a Bíblia: e 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando pois a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Aleluia. Diz a Bíblia que então disse o oficial: Senhor, desce depressa antes que o meu filho morra. Olha aí, o oficial com um terrível problema dentro da sua casa. Então Jesus disse para aquele homem: vai, o teu filho vive. Ou seja, Jesus disse assim, Jesus estava dizendo: se nós se locomovermos daqui até Cafarnaum, onde está o teu filho, pode correr o risco dele morrer antes de nós chegarmos lá, porque era aproximadamente quase 23 quilômetros. Então ele disse: eu vou fazer algo aqui, pode ir, porque o teu filho a quase 23 quilômetros daqui já está sarado. Diz a Bíblia que no outro dia ele chegou lá, o oficial, os seus servos se aproximou dele dizendo: olha, o teu filho já está sarado. Então ele perguntou qual foi a hora que ele ficou são. Ele disse: às 7 horas. Ou seja, era o mesmo horário que Jesus disse: vai, porque o teu filho está sarado. E eu posso ver alguém perguntando assim:
assim: mestre, por que é que o Senhor não deixou aquele homem, aquele filho daquele homem morrer? Por que o Senhor realizou este milagre? E a resposta de Jesus era: é necessário fazer a vontade do Pai que me enviou. Oh, aleluia! Deus de maravilha. Diz a Bíblia que em Lucas capítulo de número 4, aleluia, Lucas capítulo 4, versículo de número 31, está registrado uma passagem bíblica de um milagre que Jesus realizou. Capítulo 4, versículo 31 diz a Bíblia: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus então o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Na mesma hora o espírito imundo saiu da vida daquele homem. Eu posso ver alguém na multidão perguntando: mestre, por que é que o Senhor libertou este homem desse espírito imundo? A resposta de Jesus era: é necessário fazer a vontade do Pai que me enviou. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Jesus saindo dali, diz a Bíblia que Jesus ele foi até a casa de Pedro. Quando chegou na casa de Pedro, diz a Bíblia que a sua sogra estava enferma por uma grande febre. Jesus adentrou e ela estava deitada. Jesus pegou na sua mão e disse: levanta-te. E na mesma hora aquela febre foi embora e ela ficou sã e já começou a servi-los. Aleluia! E alguém no presente momento, quem sabe, perguntou: mestre, por que é que o Senhor novamente curou uma pessoa de febre novamente? Jesus com certeza lhe respondeu: é necessário fazer a vontade do Pai que me enviou. Oh, aleluia! Deus de maravilha. Uma certa feita, diz a Bíblia, que Jesus chegou à beira do mar. Os discípulos estavam ali lavando a rede. Jesus chegou perante Pedro e pediu o seu barco e disse: me empreste o seu barco. Jesus adentrou dentro do barco de Pedro e afastou um pouco da terra e ensinava a sua palavra à multidão. Diz a Bíblia que depois que Jesus então apregoou a sua palavra, Jesus direcionou os seus olhos para Pedro, a sua palavra, e disse: Pedro, vai-te, volta-te ao mar alto novamente, lance a rede para o lado direito. Pedro então olhou para Jesus e disse: mestre, nós pescamos a noite inteira e nada pescamos, e agora o Senhor manda nós retornarmos para o mar alto? Pedro então olhou para Jesus e disse: eu vou por causa da sua palavra, porque se fosse depender de mim, Jesus, eu não ia, porque o cansaço é grande, a canseira é grande, aleluia, o desânimo é grande, mas eu vou voltar lá por causa da sua palavra. Pedro então, juntamente com os discípulos, retornou-se para o mar alto e jogou uma sede. Diz a Bíblia que eles pegou uma grande quantia de peixes, e Pedro então reconheceu de que era o mestre, aleluia, que estava realizando um grande milagre na vida deles. Posso ver alguém na multidão dizendo: mestre, por que é que o Senhor fizera algo por alguém que não estava interessado em obedecer a sua palavra? Por que é que o Senhor fez um milagre na vida daquele que estava desanimado, aleluia, cansado? Jesus então olha e disse: é necessário fazer a vontade do Pai que me enviou. Oh, aleluia! Uma certa feita, Jesus entrou em Cafarnaum, capítulo 2 do livro de Marcos. Quando Jesus entrou em Cafarnaum,
diz a Bíblia que a notícia esparramou pela cidade, dizendo: Jesus está na cidade, e mais precisamente na casa de Pedro. Alguns chegam a dizer que era a casa de Jesus, mas não interessa. Jesus está em casa e está na cidade. Vamos até a casa onde Jesus está. Diz a Bíblia que uma grande multidão se aglomerou na casa onde Jesus estava. Diz a Bíblia que essa notícia chegou aos ouvidos de 4 homens. Então, quando essa notícia chegou aos ouvidos de 4 homens de que Jesus estava na cidade de Cafarnaum, eles disseram: vamos levar um paralítico até a presença de Jesus. Diz a Bíblia que quando eles chegaram com aquele paralítico até a casa de Jesus, estava cheia de pessoas dentro da casa de Jesus, e Jesus ensinando a sua palavra. Então eles chegaram até a porta e não conseguiram entrar porque a multidão era grande. Foram até na janela com o paralítico e também não tinha possibilidade de entrar pela janela. Então eles disseram: vamos subir no telhado com esse paralítico. Subiram na casa onde Jesus estava com aquele paralítico, destelharam-se o telhado e desceu na presença de Jesus aquele paralítico. Jesus olhou para o paralítico e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. E diz a Bíblia que naquele presente momento havia alguns que não queriam que Jesus realizasse milagre. Naquele presente havia os escribas e fariseus que não queriam ver o sucesso do próximo, não queria ver que Jesus fazendo a vontade do Pai. Diz a Bíblia que Jesus então olhou para eles e disse: como é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Jesus então disse: para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai embora para a tua casa. E diz a Bíblia que na mesma hora o paralítico ficou de pé, porque Jesus, ele tem poder de fazer milagre. Quem sabe aqueles escribas e fariseus gritou em alta voz dizendo: mestre, por que é que o Senhor perdoou o pecado e ainda levantou esse paralítico? A resposta de Jesus era: é necessário, ainda que alguém não queira, mas é necessário fazer a vontade do Pai que me enviou. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Uma certa feita, diz a Bíblia, oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Deus, que maravilha! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus, que maravilha! Diz a Bíblia que Jesus estava em um certo lugar e uma grande multidão estava ouvindo Jesus pregar a sua palavra. Jesus então avistou uma grande multidão se aproximando dele, e Jesus apregoou a sua palavra. Jesus então disse para os discípulos, dizendo: despede a multidão para ir embora. E diz a Bíblia que um discípulo disse para Jesus: mestre, eles estão desfalecidos, estão com fome. Se eles forem embora, vai desfalecer no meio do caminho, porque já há 3 dias que estão ouvindo a sua palavra. Jesus então disse: dai de comer para eles. Então ele disse: mestre, não temos nada para conceder a essa multidão. Ainda que tivéssemos aqui 200 dinheiro, não era o suficiente para sustentar tanta gente no presente momento. Mas temos aqui um jovem com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma tão grande multidão que nos rodeia? Jesus então pegou o pão, pegou os peixes, ergueu para o céu e agradeceu ao Pai. Diz a Bíblia que Jesus então deu para os discípulos e disse: distribua-os para a multidão que está repartidas em grupos. Diz a Bíblia que distribuíram-se para a multidão, e diz a Bíblia que retornaram-se para Jesus, sobraram quase 12 cestos cheios de pães. Aleluia! Jesus alimentou, ou seja, multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para quase 5.000 pessoas. Aleluia! Eu posso ver alguém na multidão dizendo: mestre, por que é que o Senhor realizou este milagre para quase 5.000 pessoas? Jesus então disse:
é necessário fazer a vontade do Pai que me enviou. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Diz a Bíblia que Jesus então estava indo para um certo lugar. Uma mulher começou a gritar em alta voz, dizendo: Mestre, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia. Jesus e os discípulos olhou para Jesus e disse: Mestre, despede essa mulher que vem gritando, incomodando o culto. Jesus então parou e disse: Mulher, o que queres? Então Jesus, aquela mulher disse: Mestre, eu preciso que o Senhor realize um milagre na vida da minha filha que está em casa, miseravelmente endemoniada. Jesus então viu e percebeu que aquela mulher tinha fé para receber aquele milagre. Então Jesus disse: vai, porque a tua filha já está liberta em casa. Oh, aleluia! E alguém na multidão pergunta: Mestre, por que é que o Senhor realizou este milagre por alguém que não tem direito de receber o milagre, nem é um dos nossos? Jesus olhou e disse: é necessário fazer a vontade do Pai que me enviou. Oh, aleluia! E diz a Bíblia que uma certa feita, Jesus então começa a cumprir as profecias. Jesus é pego pelos soldados romanos e leva para ser crucificado. Então Jesus é pego, Jesus então começa a ser açoitado, e foi sendo açoitado. Alguns historiadores dizem que na ponta do chicote dos soldados romanos havia chumbo e osso de carneiro pontiagudo, que quando cravava nas costas de Jesus, puxava e arrancava pedaços de carne. Oh, aleluia! E Jesus então passando por aquele sofrimento, aleluia, e Jesus diz a Bíblia que foi profetizado pelo profeta Isaías, de que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, mas não abriu a sua boca para murmurar. Mas eu posso ver alguém, um soldado, olhando para Jesus e dizendo: negue o Senhor, porque é que você não abre a sua boca para murmurar? Você tem possibilidade de retroceder atrás e evitar esse sofrimento. Mas eu posso, Jesus olhando para o soldado, dizendo: é necessário passar por esse sofrimento, por causa que esta é a vontade do Pai que me enviou. Jesus na cruz do Calvário, crucificado lá, um à esquerda e o outro lá embaixo, dizendo: ei, você não é o Cristo, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. Aleluia! Oh, aleluia! Desce daí, Jesus! Oh, aleluia! Você pode descer dessa cruz e evitar esse sofrimento. Mas Jesus olhava e dizia: oh, aleluia! É necessário passar por esse sofrimento, por causa que esta é a vontade do Pai que me enviou. Oh, aleluia! Então nós percebemos de que Jesus deixou provado de que ele veio fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade. E diz a Bíblia que depois que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Jesus reuniu os discípulos e disse assim: olha, assim como eu fiz 100% da vontade do Pai, agora eu vou te dar uma ordem. Qual? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulsai os demônios, curai os enfermos. Aleluia! Porque esta é a vontade do Pai que me enviou. Jesus estava dizendo: assim como eu fiz a vontade do Pai em todas as áreas, assim cabe a vocês também fazer a vontade do Pai, que agora vos chama para uma grande obra. Ou seja, toda vez que Jesus curava, toda vez que Jesus libertava, toda vez que Jesus pregava e realizava uma obra, era Jesus transmitindo uma mensagem para a igreja, dizendo: esta é a vontade do Pai que me enviou. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E Jesus então deixou uma ordenança para nós, dizendo: é necessário fazer a vontade do Pai.
Não importa o que vem, não importa o sofrimento, não importa a adversidade, Jesus está dizendo: é necessário fazer a vontade do Pai. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Jesus foi lá no mundo pecaminoso, resgatou a nossa vida, perdoou o nosso pecado, libertou a nossa vida da escravidão do pecado, trouxe para a presença do Senhor, perdoou o nosso pecado, encheu do Espírito Santo e chamou nós do partido lá e disse: agora você vai fazer a vontade do Pai. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Paulo, ele diz assim: olha, se eu fosse fazer a vontade do homem, eu não estaria na posição que eu estou, mas eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Paulo só conseguiu vencer o pecado, vencer as adversidades da vida e permanecer firme na presença do Senhor Deus. Por quê? Porque ele priorizou fazer a vontade do Pai Celestial. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Jesus, quando ele disse assim para os discípulos: olha, discípulos, nós vamos lá para Samaria, para Sicar, mas tem um porém, é necessário passar por Samaria. Eu posso ver um discípulo olhando assim para Jesus, dizendo: Jesus, não vamos lá não, Jesus, deixa essa obra de lado, Jesus. Mas por que, discípulos, eu tenho que deixar essa obra de lado? É porque nós, os judeus e os samaritanos, não se comunicam. Oh, aleluia! Eles são brigados. Então, Jesus, se eu fosse o Senhor, vamos cancelar essa obra e retroceder para trás tantos outros lugares para o Senhor fazer a obra e pregar. Pois o Senhor resolveu logo passar por Samaria, no meio de gente que não gosta de nós, mas nem gostamos deles também. Somos brigados. Aleluia. Mas Jesus olha para eles e disse: é necessário fazer nem a minha e nem a vossa vontade, mas é necessário fazer a vontade do Pai. Não me interessa se vocês é brigado um com o outro, mas é necessário eu fazer a vontade do Pai. Eu vou lá fazer a vontade do Pai que me enviou, porque essa é a vontade do Pai. É necessário fazer a vontade do Pai, porque lá tem uma obra para ser realizada para o meu Pai Celestial. Glória a Deus, aleluia. Se Jesus tivesse dado ouvido para a voz de A e de B, Jesus tinha retrocedido para trás e não feito a vontade do Pai. Ou melhor dizendo, se Jesus tivesse dado ouvido para o diabo, porque diz a Bíblia que quando Jesus começou a falar que ele haveria de morrer, Pedro então, o diabo então entra em Pedro e diz: mestre, por que é que o Senhor vai fazer isso? O Senhor não precisa morrer na cruz do Calvário para salvar alguém que não merece. Retrocede para trás, mestre. Jesus olhou para trás e disse: para trás de mim, Satanás, porque tu não conheces as coisas do céu, mas entende só as coisas da terra. Ou seja, Jesus estava proposto no seu coração, dizendo: não importa nem que o diabo se levante, nem que se levante A e B, amigo, quem for, mas eu vou fazer a vontade do Pai que me enviou. Glória a Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Jesus sabia que se ele se tivesse retrocedido para trás e abandonado a missão, abandonado a vontade de Deus e realizar a vontade de Deus, com certeza eu e você não estaríamos aqui hoje. Mas ele diz: é necessário fazer a vontade do Pai que me enviou, porque lá na frente tem alguém que precisa ser salvo. Senhor é grande. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus. Oh, aleluia! O Espírito de Deus
trouxe a nossa vida aqui nessa noite para lembrar de uma ordenança que Ele fizera a nós. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, quando nós estávamos prisionados do pecado, Jesus foi lá, ouviu o nosso clamor quando nós gritamos em alta voz, dizendo, com a corda no pescoço, nas garras do diabo, dizendo: Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso que o Senhor entre com a providência. Jesus foi lá, enviou o profeta, pregou para nós, nós aceitamos a Jesus e fomos para a presença do Senhor Deus. E Jesus olhou para nós e disse: olha, é necessário você fazer a vontade do Pai, porque eu te livrei da morte, te livrei do abismo, te livrei da escravidão do pecado. Agora eu te chamei para a minha presença, para fazer somente a minha vontade. Oh, aleluia. Prepara-te-me, recantori farmedia, caramunte de relivoia. O Espírito de Deus, Ele trouxe pessoas aqui nessa noite para dizer: até quando vai fazer somente a tua vontade? Até quando vai pelejar somente nas suas próprias vontades? Até quando vai pelejar nas suas próprias vontades, sabendo que o final é a morte, é o abismo, se fazer somente as vossas próprias vontades? Ela para. Eu sinto o temor do Espírito Santo aqui hoje. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Deus, que maravilha. Oh, aleluia. Deus te abençoou em todas as áreas. Deus te deu paz, te deu alegria. Deus te deu uma família abençoada. Deus te deu um esposo, uma esposa, filhos abençoados. E agora não quer fazer a vontade do Pai. Agora não quer mais fazer a vontade daquele que te chamou. Não quer mais fazer a vontade daquele que perdoou os vossos pecados. Não quer mais fazer a vontade daquele que tirou você, nós, da escravidão do pecado, livrou nós da morte. Não quer mais. Não quer mais. E o Espírito de Deus que está presente aqui hoje, que está falando na minha boca aqui hoje, oh, aleluia, oh, aleluia, está trazendo uma alerta para nós aqui hoje. É melhor fazer a vontade do Pai, porque a Bíblia diz que aquele que faz a vontade do Pai, esse permanece para todo sempre. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. Oh, aleluia. Aleluia. Só você que pode ficar de pé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ei, me fala, dia. Premai de que demônio me quer levar a mandura. Treiando que passe de revelar. Eu te convido aqui na frente. Você que quer fazer a vontade do Pai. Eu não conheço qual é a situação da sua vida espiritual, e nem quero saber. Mas o Senhor está dizendo: queres fazer a vontade do Pai? Oh, aleluia.
Oh, aleluia. Louvado seja Deus, Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Obrigado. Jefité, olha para mim. O Espírito de Deus, que um dia te livrou da morte, manda te dizer: é tempo de fazer a vontade do Pai. É tempo de fazer a vontade do Pai que perdoou os teus pecados, que um dia te chamou desde o ventre da tua mãe para uma grande obra. O Espírito de Deus me manda te dizer: é tempo de fazer a vontade do Pai. Se eu, Tiago, acrescentar mais algo aqui, não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus me manda só dizer somente isso: é tempo de fazer a vontade do Pai. Só um minuto aí. Pastor, o que eu vou dizer aqui é o Espírito de Deus que manda dizer isso publicamente. Deus vai começar a recolher pessoas. Com qual propósito? Para não perder a salvação. Porque muitos não estão querendo fazer a vontade do Pai. Então Deus vai estar dizendo: se não quer fazer a minha vontade, por que vai viver então? Deus vai começar a recolher pessoas. Se porventura o Senhor, Deus te levar para um outro lugar, lembre dessa palavra: Deus vai começar a recolher pessoas. Ah, mas eu conversei com fulano hoje na igreja, partiu. Deus está dizendo: não, é só porque eu não quero que perca a salvação, porque não quer mais fazer a minha vontade, então eu vou recolher. E porque se não for fazer a minha vontade, para que vai viver na terra? Deus maravilhoso. Pode louvar. Se você não quer fazer a vontade do Pai, já chega em casa, liga para os parentes, já despede e diz: a qualquer momento o Pai vai me recolher dessa terra. Oh, aleluia. Eu sinto Deus aqui. Você que é esposa, Deus não quer recolher o teu esposo, mas se ele não quiser fazer a vontade de Deus, Deus vai recolher ele, a esposa também. Mas pregador, que negócio doido é esse? É o Espírito de Deus que está falando comigo e eu tenho que falar, porque essa é a vontade do Pai. Pode despedir dos parentes, pode. Eu quero perguntar aqui se tem mais alguém, se tiver mais alguém que deseja fazer a vontade do Pai, precisa consertar a vida com Deus, ou reconciliar com Jesus, receber poder, graça de Deus para fazer a vontade do Pai, vem até a frente. Mas fulano era tão jovem, tinha tudo pela frente, estava cursando na faculdade, partiu. Jesus está dizendo: eu recolhi, foi eu que recolhi. Ele não quer fazer a minha vontade. Hoje eu entendo uma revelação que Deus me deu alguns dias atrás, que muitos não experimentarão, muitos jovens, muitos adolescentes não chegarão à juventude, muitos jovens não chegarão à vida adulta, e muitos adultos não chegarão à vida na velhice, porque muitos não querem fazer a vontade do Pai. Então Jesus vai recolher. É melhor recolher do que perder. Oh, aleluia.
orar por você. Deixa eu dizer para você, você não pode sair daqui sem orar por você. Escute o que eu estou dizendo para você. Você não pode sair daqui sem eu não orar por você. Estou dizendo para você. Você está aqui, sai do teu lugar. Você veio aqui para ser abençoado. Você veio aqui na igreja não foi para ser abençoado? Para Deus falar contigo? Então vem para cá, Deus falou com você. Você precisa estar com Ele, andar com Ele. Ele só te deu uma alerta para você. É só uma alerta, irmão. Então eu preciso de orar por você. Vem para cá, sai do teu lugar. Eu quero só orar por você. Deus te trouxe aqui. Aqui já tem uma vida. Precisa de mais. Você precisa de andar com Ele. Você não pode estar só. Tem uma resposta de Deus para a tua vida. Tem uma resposta de Deus para a tua vida. Eu quero orar por você. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Eu estou te esperando. Porque é o Espírito Santo de Deus. Porque amanhã não está sendo gravado aqui, escuta só, amanhã está na rede social. Do que Deus fez aqui e falou contigo. Então precisa de você ouvir a voz de Deus. E você está ouvindo o que Deus falou com você. Você está ouvindo? Então vem logo, eu quero orar por você. Amanhã pode ser tarde. Você sabe o que acontece na vida do ser humano? A Bíblia diz assim: o cair é do homem, o levantar é de Deus. E
quando você acontece qualquer coisa na tua vida, escuta aqui, se acontecer qualquer coisa na tua vida, o perdão de Deus é na hora. Escute só, o perdão de Deus é na hora. O que o adversário inimigo está colocando no teu coração, e às vezes você precisa de um tempo para se melhorar na sua vida. Você precisa de fazer algum conserto. Não, Deus quer te perdoar agora, hoje. É hoje, não é amanhã, é hoje. O que Deus tem para você é hoje. É hoje. Nós vamos orar então. Nós vamos orar. Amado Salvador, teus filhos vieram aqui à frente, meu Senhor, tem uma vida tomando decisão a Ti, Deus. Escreva o nome no livro da vida, meu Senhor. Como o Senhor tem trazido teus filhos para receber, meu Senhor, a bênção e a vitória. E sabendo, Deus, o compromisso que tem, meu Senhor, diante de Ti, Deus. Está querendo fazer a Tua vontade, meu Senhor, está entregando neste momento, Deus. Aqueles que, meu Senhor, às vezes, Pai, em todo um fracasso espiritual, e o adversário inimigo sempre afastando, meu Senhor, e dizendo que não precisa fazer a Tua vontade, mas vieram, meu Senhor, tomando uma decisão de fazer a Tua vontade, meu Senhor, entregando o coração, alma e espírito nas Tuas mãos, Deus, porque o Senhor sabe, o Senhor vai cuidar do Teu filho e da Tua filha, Pai. Nós louvamos a Ti, Te adoramos, meu Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos. Pai, assim nós Te pedimos, Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Podemos se sentar. Nós temos ainda algo para fazer aqui, não vai embora não. É muito importante não fazer aqui. Nós temos uma reunião quarta-feira que vem com todos que cooperam na obra do Senhor. Todos. Eu conto com todos os irmãos, porque é o nosso setor que estará aqui reunido, o pastor presidente vai estar conosco. Tá? Então vamos estar aqui dia 10, quarta-feira. Nós temos o trabalho dos 50 anos do Facultal. E nós temos a capa da Bíblia. Olha a capa comigo. Essa capa é R$40. Vai durar bastante. E vai lhe ajudar você a ter uma lembrança. Os irmãos vão passar aí agora. E você vai adquirir. Você quer um esposo? Já está ali. Você quer um esposo? Já compra para a esposa. Até disse que o irmão podia ser uma coisa diferente. Né? Eu queria não falei, mas só veio essa cor aqui. Sabemos para as irmãs. Então, as irmãs, eu estou dizendo para vocês pegar aqui, porque nós temos pouco. E eu tenho que passar para o setor. Então, eu estou dando privilégio para os irmãos aqui, para adquirir a sua capa. Eu quero todas as irmãs com capa bonita assim, tá? Porque nós vamos fazer um trabalho aqui, escuta só. E se você não tiver a sua, depois você vai falar, eu podia ter comprado a minha. Pagar que dia, pastor? Se você não pode pagar agora até o final de semana, tá? Dê o seu nome aí e já fica com sua capa. E já começa aqui também pelos homens aqui, tá? Que os homens vai pagar para a esposa. Não pode pegar por aí, porque